Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema bem interessante: biomagnetismo medicinal e a conexão que um texto faz com um desafio gigante da saúde atual, a resistência aos antibióticos. A gente está se baseando num artigo, o título é Biomagnetismo Medicinal e o Combate à Resistência aos Antibióticos. Nossa ideia aqui é, entender o que essa fonte traz sobre essa prática e o papel que ela poderia ter nesse cenário todo. E olha, o ponto de partida é sério mesmo. O texto até cita alertas da Anvisa, nossa agência aqui no Brasil, sobre o uso exagerado de antibióticos, né? Que está criando aí os tais micro-organismos super resistentes, um problema global. E aí a fonte nos convida a olhar para o biomagnetismo. Vamos ver como? Exato. Essa resistência antimicrobiana, nossa, é uma preocupação central, né? Tá sempre em pauta na OMS, em discussões globais. O texto que a gente tem aqui ressalta isso. E essa urgência toda faz a gente buscar outras frentes, né? Incluindo abordagens complementares. Que pudessem somar. Isso, que pudessem somar esforços. E o biomagnetismo medicinal, segundo a fonte, seria uma delas. O que exatamente o artigo diz que é o biomagnetismo medicinal? Como ele funcionaria na visão que está ali? Olha, de acordo com o material que a gente está vendo, o biomagnetismo medicinal é descrito como uma prática terapêutica, né? A base dela seria identificar pontos específicos no corpo. Pontos que estariam, assim, com algum desequilíbrio energético ou iônico. E o texto chama esses pontos de pares biomagnéticos, é isso? Exatamente. Pares biomagnéticos. Seriam indicadores desse desequilíbrio. Pares biomagnéticos. Mas o artigo detalha o que seriam, como eles acham esses pares? Pois é, o texto os apresenta assim como sinais de desequilíbrio ligados a alterações de pH em áreas específicas. Ah, entendi. É um ponto que a fonte diz ser central para a técnica. Compreendido. E a aplicação da terapia, como o artigo descreve? A aplicação, pelo que o texto diz, envolve usar ímãs de média intensidade, que são colocados sobre o corpo, justamente nesses pontos, nos pares biomagnéticos identificados. Ímãs sobre a pele. Isso. E uma coisa que a fonte destaca bastante é que é não invasivo, ou seja, sem cortes, sem agulhas, nada que fure a pele, e também não usa medicamentos. Interessante. E qual seria o objetivo, então, para que colocar os ímãs nesses pontos? Bom, aqui está o ponto-chave da teoria que o texto apresenta. O objetivo principal seria reequilibrar o potencial de hidrogênio, o famoso pH, né? Nos tecidos, nos fluidos do corpo. Ah, o pH. Isso. A ideia é neutralizar tanto ambientes muito ácidos quanto os muito alcalinos, buscar um estado mais perto do neutro ou do ideal para cada tecido, né? Dentro e fora das células. Reequilibrar o pH com ímãs. O texto explica como isso aconteceria, porque, a gente sabe que o corpo tem sistemas bem complexos para manter o pH estável, né? Sistemas tampão e tudo mais. Como é que os ímãs agiriam nisso, segundo a fonte? Ótima pergunta. O artigo argumenta que os campos magnéticos poderiam, de alguma forma, influenciar a dinâmica dos íons nos tecidos. Tipo o movimento das cargas elétricas, sabe? Ah, tá. Influenciar os íons. E com isso modular o pH ali localmente na área do par biomagnético. Então, a lógica que o texto traz é: ímãs nos pontos certos levam a um reequilíbrio do pH. E por que isso seria útil contra infecções e, no fim das contas, contra a resistência? A conexão que o texto faz é a seguinte: muitos micróbios que causam doença, bactérias, vírus, fungos, parasitas, eles têm um pH preferido para crescer e se multiplicar. Um ambiente ideal para eles. Isso. E quando o pH do nosso corpo sai desse equilíbrio ideal, seja para muito ácido ou muito alcalino em algum lugar, esse lugar vira, segundo a fonte, um terreno mais fértil para esses patógenos. Ah, faz sentido. Então, ao reequilibrar o pH, o biomagnetismo, teoricamente, criaria um ambiente menos hospitaleiro para eles. Menos convidativo. Ok, essa é a base teórica que está lá. Agora, como isso ajudaria na prática contra o problema da resistência aos antibióticos? Aqui parece que a coisa fica mais palpável, né? Exatamente.
O texto desdobra essa ideia em algumas frentes de atuação que seriam mais práticas. A primeira é a prevenção de infecções. Prevenção, como? A lógica é direta, né? Se o corpo está com um pH mais equilibrado, ele seria um lugar menos propício para os patógenos se instalarem e causarem a infecção, para começo de conversa. Menos infecções. Significa, claro, menos necessidade de usar antibióticos. O que já é um ponto crucial na estratégia global contra a resistência. Certo, usar menos para preservar a eficácia deles para quando realmente precisar. Precisamente. O que nos leva ao segundo ponto que o artigo destaca: a redução da dependência de medicamentos. A ideia aqui é que, em alguns casos, talvez infecções mais leves ou bem no comecinho, o biomagnetismo, como terapia complementar, poderia dar uma força para o organismo lidar com a situação sem precisar logo de cara de antibiótico. Não é ignorar a medicina, então. De forma alguma. É adicionar uma ferramenta que, segundo a fonte, poderia diminuir a pressão de uso dos antimicrobianos. Então, a proposta não é abandonar os antibióticos, mas usar com mais critério, e o biomagnetismo entraria aí como um suporte para essa necessidade diminuir. Exato. É visto como uma estratégia de preservação. O texto argumenta que, oferecendo esse suporte não medicamentoso para o corpo se reequilibrar, o biomagnetismo ajudaria a reservar os antibióticos para situações onde eles são realmente indispensáveis, combatendo aquele uso excessivo que a gente sabe que alimenta a resistência. Isso me lembra outro ponto que você falou que o texto traz, usar como complemento ao tratamento convencional. Parece que a fonte bate bastante nessa tecla, né? Sim, o texto deixa isso bem claro. O biomagnetismo não se propõe a substituir tratamentos médicos já estabelecidos. Isso inclui o uso de antibióticos quando o médico prescreve. A proposta é de complementariedade. A ideia que o texto apresenta é que, ao ajudar a restaurar o que eles chamam de equilíbrio energético e bioquímico, principalmente normalizando o pH, o biomagnetismo poderia tornar o ambiente do corpo menos favorável para a persistência dos micróbios. Deixando o ambiente ruim para o micróbio. Isso. E talvez mais propício para a ação do próprio medicamento. Ou seja, o corpo estaria em melhores condições para responder ao tratamento convencional. A fonte até sugere que isso poderia, quem sabe, potencializar a eficácia do antibiótico ou acelerar a recuperação. Interessante essa ideia de sinergia. E aquelas infecções que ficam voltando? Sabe, aquela coisa chata de repetição? O texto fala disso. Fala sim. É outro ponto que eles consideram relevante: a prevenção de infecções recorrentes. O artigo levanta a hipótese de que muitas dessas reincidências poderiam estar ligadas a desequilíbrios que continuam ali no organismo, mesmo depois de tratar a infecção aguda. Tipo, desequilíbrios de pH que não foram totalmente corrigidos, ou talvez uma fraqueza do sistema imune naquele local. Exatamente. Poderia ser algo assim. E aí o biomagnetismo entraria como? Aí é que tá. Atuando, de novo, segundo a fonte, na causa desses desequilíbrios que persistem. Ao buscar reequilibrar o pH e, como a gente vai ver, dar um suporte para o sistema imune, o objetivo seria quebrar esse ciclo vicioso. Se o terreno fica menos favorável para o patógeno de forma crônica, a chance de voltar diminuiria. E claro, menos repetição significa menos ciclos de antibióticos, o que é fundamental na luta contra a resistência. Você tocou no sistema imunológico. O texto também aborda um suporte ao sistema imunológico. A ideia aqui é que, ao harmonizar o que a fonte chama de funções bioelétricas e energéticas do corpo, conceitos que, bom, talvez precisem de mais estudo científico formal, né? Como o próprio texto reconhece mais adiante, o biomagnetismo poderia, indiretamente, fortalecer as defesas naturais. Um sistema imunológico mais robusto, mais eficiente, seria por si só mais capaz de combater infecções ou de limitar a gravidade delas. O que, de novo, reduziria a dependência dos remédios como os antibióticos. Exato. Então não é só, digamos, atrapalhar o micróbio, mas também fortalecer o exército de defesa do corpo. Isso mesmo. É uma visão de mão dupla, sabe? Ajustar o ambiente, que seria o pH, e fortalecer o defensor, o sistema imune. Tudo isso segundo a perspectiva do artigo, através da aplicação dos ímãos nos tais pares biomagnéticos. E para fechar essa parte dos mecanismos, o texto fala de uma abordagem holística. O que significa isso nesse contexto?
Significa que o biomagnetismo, como está descrito ali, não olharia só para a infecção, isolada. Ele buscaria entender a pessoa como um todo, considerando outros fatores que podem estar contribuindo para a pessoa ficar mais suscetível a infecções ou para ter dificuldade de se recuperar. Tipo o quê? Estresse, emoções, Isso. aspectos emocionais, nível de estresse, fatores do ambiente, fatores energéticos. A ideia é que tudo isso pode influenciar o equilíbrio bioquímico e energético do corpo, incluindo o pH e a função imune. E por que essa visão mais ampla seria importante pensando na resistência aos antibióticos? O texto sugere que, principalmente em casos mais complicados, crônicos, onde a resistência já pode ser um fator, olhar só para o micróbio talvez não seja suficiente. Abordar esses outros fatores que podem estar, digamos, minando a saúde geral da pessoa, poderia ser crucial para uma recuperação mais completa, mais duradoura. E para aumentar a resiliência contra infecções futuras. Exato. É uma perspectiva que tenta integrar mais dimensões da pessoa no processo de cura. Bom, então temos aí uma série de mecanismos que o texto propõe: prevenção pelo equilíbrio do pH, reduzir a necessidade de antibióticos, complementar tratamentos, combater a repetição, dar suporte imune e essa visão holística. Mas e a comprovação científica disso tudo? O que o artigo fala sobre as evidências? Olha, esse é um ponto importante. E o próprio texto aborda com uma certa cautela, viu? Ele reconhece que os mecanismos de ação exatos do biomagnetismo e a comprovação da eficácia ainda são objeto de estudo e que precisam de mais pesquisa científica robusta. Tipo, mais estudos clínicos controlados em larga escala, esses padrões que a ciência usa. O texto sinaliza que essa compreensão científica formal, validada, ainda está em desenvolvimento. Mas, por outro lado, ele também aponta para um corpo crescente de evidências que, segundo a fonte, seriam promissoras. Ah, então ele não descarta totalmente. Não. Ele menciona que existem estudos em células in vitro, estudos em animais in vivo e relatos clínicos, e que esses estudos e relatos teriam observado efeitos positivos. E que tipo de efeitos positivos seriam esses que o artigo menciona? Os relatos que a fonte cita incluiriam coisas como melhora na resposta a tratamentos convencionais, incluindo antibióticos, redução na gravidade dos sintomas das infecções e aquilo que a gente já falou, uma diminuição na frequência das infecções recorrentes em pacientes que usaram o biomagnetismo como complemento. Mas é importante notar que o texto trata isso como indicativo, né? Não como prova final aceita por todo mundo na ciência. O texto reconhece a necessidade de mais pesquisa, mas ao mesmo tempo sinaliza esses resultados preliminares ou observacionais como positivos na visão deles. Ok. E como o artigo posiciona o biomagnetismo no cenário maior da saúde? Onde ele se encaixa? Ele coloca claramente no campo da saúde integrativa, ou seja, não como uma alternativa que exclui a medicina convencional, mas como uma prática complementar, que pode ser integrada a ela. O foco não é só tratar a doença? Não. O foco descrito é também atuar forte na prevenção e na promoção da saúde geral. E essa visão integrativa, que combina prevenção e suporte ao tratamento, como ela se liga de volta ao desafio da resistência antimicrobiana? A conexão que o texto estabelece é que essa abordagem com várias facetas, prevenir, reduzir, necessidade de antibiótico, potencializar tratamento quando preciso, fortalecer o organismo, estaria alinhada com as estratégias globais que buscam conter a resistência. Então a fonte vê o biomagnetismo como uma ferramenta a mais nesse esforço. Isso. Dentro dessa visão integrativa, poderia oferecer uma contribuição valiosa para esse esforço coletivo. Não a solução única, claro, mas uma peça que pode somar. Certo. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que a gente tira desse artigo, qual seria? Olha, a mensagem central que o texto parece querer passar é que o biomagnetismo medicinal, com essa ideia de reequilibrar o pH usando ímãs, se apresenta como uma abordagem complementar que parece promissora para eles. Sem prometer milagre, mas sugerindo um potencial para atuar em várias frentes importantes. Fortalecer as defesas do corpo, tornar o ambiente interno menos propício para infecções, talvez ajudar na eficácia dos tratamentos que já existem e contribuir para reduzir a pressão sobre o uso de antibióticos.
E tudo isso, na visão do artigo, faria do biomagnetismo um possível aliado no combate a um dos maiores desafios de saúde pública que a gente tem hoje, que é a resistência aos medicamentos. A grande sacada que o texto propõe, então, parece ser essa mudança de foco. Não só atacar o micróbio, mas tentar também arrumar a casa, né? O ambiente interno do corpo, para que o micróbio tenha mais dificuldade ali. Isso. Esse foco no equilíbrio e não só no combate direto parece ser o cerne da contribuição que o artigo sugere. É uma perspectiva de otimizar as condições internas para que o próprio organismo, com ou sem ajuda de remédio, possa lidar melhor com as infecções. E essa otimização, segundo a fonte, passaria muito por esse equilíbrio do pH que seria alcançado com a aplicação dos pares biomagnéticos. Muito bem! Analisamos a definição, os mecanismos propostos no texto, a conexão com a resistência, a questão das evidências e o lugar na saúde integrativa. Tudo com base nesse artigo que a gente usou. Foi uma exploração interessante dessa perspectiva apresentada. Foi sim. E para a gente fechar com uma reflexão, né? Partindo das ideias do texto. Se o biomagnetismo propõe influenciar a saúde mexendo no equilíbrio do pH, criando um terreno biológico menos favorável aos patógenos, que outras coisas do nosso dia a dia, ou talvez outras terapias, também mexem com esse ambiente interno? Tipo, alimentação, hidratação, como a gente lida com o estresse, o sono, como esses fatores todos poderiam interagir ou ser combinados, numa visão ainda mais ampla de saúde integrativa, para fortalecer nossa resiliência geral, se a gente seguir a lógica que o artigo apresentou sobre a importância desse equilíbrio interno. Fica aí uma pergunta para a gente pensar um pouco além do que a gente conversou hoje.